Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque. Começou o domingo, 15 de março. Começar falando de um jogador que é ali do início da era SAF, né? A gente acabou de comemorar aí no dia 11, 3 anos de SAF do Botafogo. Felipe Sampaio, quem lembra do zagueiro? Claro, todo mundo lembra do Felipe Sampaio. Não chegou a deixar saudades por aqui, mas enfim, o Felipe Sampaio rodou, né? Esteve um tempo lá no Molenbeek, né? Outra equipe da Eagle, e recentemente, no último Brasileiro, disputou alguns poucos jogos pelo Atlético Goianiense. Por que ele está de volta no Botafogo se tantos jogadores, né, foram dispensados? O Felipe Sampaio representa, né, como eu falei aqui, o início da era SAF, né, e não o atual momento do Botafogo, né, muito mais avançado, né, com títulos conquistados e tudo mais. A situação do Felipe Sampaio, que tem 30 anos, é a seguinte: ele está de volta do empréstimo, ele tem contrato com o Botafogo até o meio do ano agora, e tá difícil de achar uma equipe para ele, porque como ele não disputou o Campeonato Carioca, por regras da CBF, ele não pode jogar numa equipe da Série A, B ou C. Ou seja, fica praticamente impossível que uma equipe da Série D adquira por empréstimo o Felipe Sampaio e arque com o seu salário, que naturalmente não é um salário de Série D, perfeito? Ainda há uma chance de uma transferência internacional, mas para países muito restritos: Bolívia, Colômbia, Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão. Então, há pouco mercado hoje para o Felipe Sampaio. Então, por hora, né, ele deve se juntar ao atual elenco do Botafogo, né, e ficar à disposição do Renato Paiva. Acho que é normal, já que é só até o meio do ano. Pode ser útil em algumas circunstâncias. A gente sabe que o Botafogo, né, hoje tem dois zagueiros titulares, né, o Alexander Barbosa e o Bastos, são jogadores, né, super testados, zaga campeã do ano passado, e dois jogadores jovens, né, o Jair, que inclusive vem atuando, enquanto o Bastos ainda não está 100%, e o próprio David Ricardo. Então, Felipe Sampaio aí, junto com o próprio Zapata, enfim, seriam opções ainda para a zaga, né? Então, curioso, né? Um curioso caso do Felipe Sampaio. Comenta aí embaixo se você acha que ainda o Botafogo pode contar com o Felipe Sampaio, ou é melhor até emprestar, pagar salário dele para que ele fique em atividade em outro clube, né? Difícil dizer. Claro que para o Botafogo o cenário ideal é que chegue alguma proposta, né, para, enfim, o Felipe Sampaio dar continuidade à sua carreira, né, em outro clube, em outro país, provavelmente, beleza? Galera, vamos falar aqui também falando de elenco do Botafogo. 3 jogadores não estão trabalhando com o Renato Paiva, né? Eles voltaram uma casinha ali, voltaram para o Sub-20, que é justamente o Kaique, o Yarley e o Rafael Lobato, né? São 3 jogadores que dá para dizer que fizeram um campeonato carioca razoável, né? Se salvaram ali diante da péssima campanha alvinegra no campeonato estadual, mas eles estão agora trabalhando com o Belão, né? Com o Rodrigo Belão, que é o técnico do Sub-20, tá? Então, por enquanto, podem voltar, né, a integrar o elenco principal. Claro, Renato Paiva, Caçapa, né, os auxiliares técnicos portugueses também do Paiva vão estar de olho, vão estar observando e fazendo aquela troca com o Rodrigo Belão para saber se algum desses jogadores, mas de fato o Yarley principalmente, acho que é um jogador que precisa de uma rodagem maior para, né, se ele quiser ser aquilo que a gente esperava dele na equipe principal. Falando do Sub-20, vou emendar aqui, eu estou gravando essa hora e estou de rabo de olho aqui na televisão, porque está rolando um Botafogo e América do Rio, né? Falei para vocês aqui no canal esses dias. É o primeiro jogo da Copa Rio, que fica entre a primeira e a segunda rodada do Brasileirão Sub-20, né? O Botafogo estreou perdendo, sendo goleado para o Santos 4-1 na última quarta-feira, e o Botafogo então enfrentando hoje o América do Rio e agora no meio da semana próxima outro América, né? O de Minas, aí sim pelo Brasileirão. Então, só para a gente ter uma ideia de como está o Sub-20 do Botafogo, vou passar para vocês a escalação que está em campo nesse momento. 17 minutos do primeiro tempo, 0-0, tá? O goleiro Luiz Fabiano, o Cauã, gente, pausa. Como tem Cauã, Cauê, Kaique, não sei o que mais, olha, é uma geração aí de Cauãs, né? Momento aleatório aqui do canal, né?
Meu Deus do céu. Então vamos lá, só para a gente não se perder. Luiz Fabiano, Cauã Branco, Marquinhos, Cauã Cruz e Bernardo Valim, Cauã Zeppelini, Thiago Lauro e o Yarley ali com a camisa 10, Matheus Fortunato, Rafael Lobato, camisa 7 e o centroavante Iago, tá? A escalação do Rodrigo Belão, que, né, jogadores que estão em campo começaram a partida contra o América, o Mecão, né? Quem é das antigas sabe, o Mecão. Ainda tem na reserva o Cauã Toledo, então é uma chuva aí de Cauãs, Cauês, Caíques, e no América ainda tem jogando titulares o Cauã Lima e o Cauê. Realmente, para o locutor, é uma beleza, né? Vamos lá, agora vamos falar do jogo treino de ontem, né? O Botafogo venceu, sim, o Botafogo venceu o jogo treino ou foi empate? A primeira questão. Eu falei aqui ontem, né? O treino foi dividido em 4 tempos, na verdade 2 partes, né? O primeiro jogo treino de 60 minutos no total foi a equipe titular do Botafogo contra a equipe titular força máxima do Cruzeiro. Já vou passar para vocês aqui as escalações iniciais. O segundo jogo, né, também 30 por 30, foram das equipes reservas ou complementares, como o pessoal está gostando de dizer. Aí, nesse jogo, o Cruzeiro ganhou por 1-0, então 3-2 no primeiro, 1-0 para o Cruzeiro no segundo, né? No agregado daria 3-3, mas se a gente for pegar só as equipes titulares, o Botafogo venceu por 3-2 a Raposa, tá explicado, né? Então 3-2 titulares, 0-1 reservas, beleza? Então vamos lá. Os gols foram 2 gols do Savarino, né? O Savarino foi aí o principal jogador do treino, inclusive um gol muito bonito, né? E o outro gol do Igor Jesus, né? Então, Savarino, que teve um início de ano muito tímido, né? Muito aquém do que a gente sabe que ele pode render, voltou a jogar bem. Esse primeiro treino, né? Mostrando os primeiros resultados, o início de trabalho do Renato Paiva, jogadores ainda entendendo as propostas de jogo, né, do Renato Paiva. Então foi um bom resultado, sim. Não tivemos imprensa no Newton Santos, então a gente conseguiu assim apurar, né, informações de que os jogadores saíram muito satisfeitos. O treinador Renato Paiva, a mesma coisa, né, dessa primeira movimentação, né, como se os jogadores ficaram com aquela assim, o Real Botafogo voltou, né? O Real Botafogo voltou. E a gente lembra que o Cruzeiro, por mais que não tenha feito um bom ano passado, foi uma pedra no sapato da gente, né? O Botafogo perdeu, foi a única equipe que o Botafogo perdeu os 2 jogos, primeiro turno e segundo turno, né? Tudo bem, primeiro turno foi aquele jogo lá da estreia, né? Do primeiro turno, o Arthur Jorge tinha recém assumido o Fogão, e depois perdemos no Newton Santos também, um jogo que o Cruzeiro foi amplamente superior. Então o Cruzeiro era uma pedrinha no sapato aí, né? Pelo menos no treino o Botafogo conseguiu aí essa vitória. Os gols da equipe cruzeirense foram marcados pelo Wanderson, pelo Dudu, ex-Palmeiras, e depois o Marquinhos de pênalti fez o gol justamente entre as equipes reservas, tá? Foi de pênalti esse terceiro gol do Cruzeiro. Estou de olho aqui para ver se tem alguma movimentação no placar. Yarley fazendo uma boa jogada, vamos ver. Não deu em nada. Então vamos lá, as equipes, tá? Vou começar pelo Cruzeiro, tá? A equipe do técnico Leonardo Jardim, goleiro Cássio, veteraníssimo, William, Jonathan, Gamarra e Vilauba, Wallace, Matheus Henrique, Wanderson, Dudu, Caio Jorge e Gabriel Barbosa. Essa foi a equipe cruzeirense que começou o treino ontem. Eu sei que vocês querem saber do Botafogo, então vamos emendar logo o time ideal do Botafogo, né, nesse início aí de trabalho do Paiva, né? Lembrando que o Bastos ainda não está totalmente recuperado, então fomos com John, Vitinho, Jair, Barbosa e Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas e o Savarino, nome do treino aí com 2 gols, e o ataque com o Arthur, Santi Rodrigues e Igor Jesus, tá? Então a equipe tem uns molezinhos ali nos gols do Cruzeiro, né? Mas de qualquer forma mostrou evolução, começando, como eu disse, a entender a maneira que o Renato Paiva quer implementar no time, tá? Então um início aí de trabalho promissor. Sábado que vem, então daqui a uma semana, o Botafogo vai ter um jogo treino, né? Na verdade não, vai ter um amistoso, né? Dessa vez um amistoso, né? Aí normal, 45 por 45,
com torcida, com imprensa, contra o Coxa, tá? Contra o Curitiba no próximo sábado. Então vai ser aí um segundo momento. O Botafogo vai ter uma semana toda de trabalho para acertar, né, o que errou ontem, né, e também melhorar a questão de posicionamento dos jogadores, os jogadores entenderem como o Paiva quer atuar, tá? Então, um início promissor, acho que foi um resultado bacana, né? O 3-2 somado com a derrota de 1-0 dos reservas, né? Diante de um Cruzeiro que, por mais que seja uma equipe que também ainda não disse o que veio nesse ano, né? Foi eliminada e viu ontem o Galo ser campeão estadual, né? O seu tradicional rival, mas o Cruzeiro tem feito muitos investimentos, é uma SAF também, né? E trouxe aí jogadores tarimbados, né? Como o próprio Dudu e o Gabriel Barbosa. Então acho que foi um primeiro bom teste para a nossa equipe. Espero que o Botafogo desenvolva ainda mais no próximo sábado, né? E vai mostrar a evolução, eu não tenho dúvidas nenhuma sobre isso. Falar do Jefinho aqui, tá? O Jefinho foi uma das ausências, né? A outra foi o Nathan Fernandes, que está ali ainda não totalmente recuperado, está quase em transição. O Jefinho também está em transição. Mas como assim? O Jefinho já não estava bom? O DM não estava vazio? Pois é, o Jefinho voltou a ter um probleminha e também não foi relacionado, né? Tanto o Nathan Fernandes como o Jefinho ficaram de fora desse jogo treino de ontem. Tomara que o Jefinho reencontre aí o seu caminho. É um jogador que ao longo do tempo demonstrou capacidade, mas talvez falte, né? Quase certeza, aquele foco maior que os torcedores mesmo botafoguenses cobram do Jefinho, né? Falta o Jefinho entender que é preciso, né, ser um jogador totalmente profissional, focado, né, para o próprio bem do Jefinho e aí, consequentemente, bem do Fogão. Galera, acho que era isso por hoje. Domingão, né? Comenta aí embaixo o que você achou desse resultado, né? O Savarino voltando a marcar gols, né? Eu acho que é bem importante, um jogador aí que é uma peça motorzinho do time, né? E o Botafogo começando a ter a cara do Renato Paiva. Deixe seu like, faça seu comentário, se inscreva no canal. Um ótimo domingo aí. Melhorou um pouco o calor, né? Ainda tá quente, mas pelo menos tá um fim de semana nubladinho no Rio de Janeiro para a gente relaxar um pouco mais. Tamo junto, aquele abraço, fogão pra cima sempre.